Olá, meus caros amigos, bem-vindos a bordo de mais um programa Raul Ferreira Neto Sem Limites. Primeiramente, como sempre faço, quero agradecer a presença de cada um de vocês, quem estiver assistindo ao vivo ou gravado aqui no YouTube. Como vocês podem ver, o cenário está diferente, temos um episódio super especial, O Chamado. É um episódio que irá receber os participantes que estarão no evento que acontecerá presencialmente aqui em São Paulo, aliás, em Santo André, na Grande São Paulo, no dia 29 de março. Então a gente vai passar mais informações ao longo do episódio, conversando com cada um dos participantes. Se eu não me engano, eu acredito que 2 dos participantes não estarão presentes, mas teremos 10 dos participantes. Então tem bastante gente que vai passar por aqui hoje. Você está convidadíssimo para acompanhar, para interagir, comentar, curtir, compartilhar essa entrevista com o maior número de pessoas possíveis. Clique no botão de hype que está aqui abaixo, que o YouTube às vezes disponibiliza, pois isso ajuda muito para que o conteúdo seja cada vez mais entregue. Eu agradeço imensamente a cada um dos mais de 448 mil inscritos do canal. Sou imensamente grato a vocês. Peço a você que ainda não é inscrito que inscreva-se. Inclusive, torne-se membro do canal. Isso apoia muito a nossa produção e também te dá direito a conteúdos exclusivos. Falo aqui do estúdio RFN Audiovisual, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. QR Code está na tela. Aliás, eu vou fazer vários anúncios ao longo do programa. Teremos 5 horas de programa estimado, né? 5 horas de programa. Então vocês irão ver alguns QR Codes na tela. Peço ao Anthony, que está na mesa, para que, por favor, sempre coloque para que as pessoas tenham acesso ao nosso Telegram, que está aqui na tela agora. Você pode participar da nossa comunidade do programa Raul Ferreira Neto Sem Limites. Eu havia falado do estúdio, também vocês já viram o QR Code, mais à frente eu falo um pouquinho mais para você que quer fazer o seu conteúdo aqui conosco. Temos um espaço muito legal aqui na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, então é muito legal se você entrar em contato e pedir para que você, enfim, conheça o nosso trabalho. Bom, seguindo adiante com os QR Codes, com os anúncios, eu quero já de antemão agradecer a minha esposa que está presente hoje aqui no estúdio, que me apoia muito e que fez com que esse evento estivesse acontecendo juntamente com os idealizadores que estão aqui à minha frente, que logo logo eu falarei com eles, então peço um minutinho para a gente começar, temos uma longa live. Então, voltando sobre a minha esposa, você que ainda não conhece o trabalho dela, acesse @aline.rosa.333. Eu sou suspeito para falar e não é porque ela está aqui e vai inclusive participar hoje do programa, porque ela é uma das participantes de O Chamado no dia 29 de março. Você pode acessar o arroba dela, aline.rosa.333, marcar sua leitura de tarô ou baralho cigano. Ela é excelente mesmo, aliás, assustadoramente excelente. Bom, seguindo adiante, te convido para vir para Machu Picchu com minha esposa e comigo. Faremos um grupo, temos um grupo já formado, estamos formando, tem algumas vagas ainda disponíveis, dos dias 12 a 19 de agosto. Você acessa o QR Code, peça mais informações para que você entenda sobre valores, formas de pagamento, detalhes do roteiro. Seremos recebidos pelo mestre sacerdote Inca Quiti, com quem, aliás, farei um ao vivo aqui no programa online, pois ele está no Peru, mas para que vocês o conheçam e tenham mais ainda vontade de ir nessa viagem iniciática que faremos dos dias 12 a 19 de agosto. O QR Code está aqui na tela para você ter mais informações. Faltou algum QR Code por enquanto? Ah, sim, muito importante. Lua Nova Eventos, muito obrigado pelo apoio de vocês. Vocês são queridíssimos amigos, eu diria já, com quem trabalhamos há algum tempo, que fazem catering para eventos. Então, eu deixo um grande beijo para todos da Lua Nova Eventos. Eles hoje cuidaram do nosso catering para recebermos os convidados aqui no estúdio. Aliás, peço para minha esposa Aline, se puder fazer algumas imagens de bastidores quando chegarem mais os convidados aqui para o nosso Telegram, para vocês entenderem também, quem está assistindo aqui no YouTube, vai para o Telegram e vocês têm acesso a imagens do que está rolando atrás aqui nos bastidores, com os convidados, o catering da Lua Nova Eventos, que aliás está na tela o QR Code deles, Anthony. Você quer fazer o seu evento, acesse o QR Code aqui na tela e entre em contato com eles. Eles são excelentes, trabalho com eles já há algum tempo e faço questão de, nesse momento, indicar para que vocês que queiram fazer eventos e etc., utilizem os serviços da Lua Nova Eventos. O QR Code está aqui na tela. Bom, agora sim a conversa com Fabiola Maceu e Marcelo Maceu. Obrigado. Tá meio longe essa configuração, mas está cumprimentada. Sim, muito bem-vindos ao programa. Obrigada. Eu que agradeço, Raul, Aline, vocês são pessoas incríveis. Eu acho que a gente tem aí uma amizade já construída, sim, cara. Conte conosco, eu quero agradecer o espaço aqui no seu programa.
todo o apoio, toda a humanidade, cara, com que vocês compartilham com as pessoas, com as relações que vocês têm. A gente está muito feliz em poder estar aqui. Sim, né? já sinto que conheço eles há um tempo. É verdade, tem Não pessoas é? que a gente encontra pessoalmente pela primeira vez, mas parece que são pessoas... Aliás, vamos entrar nessa de cara, a gente já vai falar de um chamado, mas isso dá um gancho. Sim. Isso tem a ver com espiritualidade? Uai, por que não? A gente tem, aliás, vários convidados hoje podem me falar um pouquinho sobre isso. A gente pode permear esse assunto, porque, afinal de contas, essa sensação de conhecer já há algum tempo deve ter alguma coisa a ver com espiritualidade. Cara, tem. Assim, eu acho que cada um encontra a sua explicação, né? Encontra a maneira de poder entender e dar sentido às coisas que te circundam. Então, a gente é ser humano e a gente tá sempre buscando dar sentido para as coisas. É o que aconteceu agora. Exatamente. Aqui entre nós, parece que a gente tá em casa, na cozinha de casa, tomando café. Exatamente. E será que a gente já se conhece antes, né? Será que isso daí... Tem gente que vai falar de vidas passadas, tem gente que vai falar de cada coisa. Isso faz parte do ser humano e realmente acho que a gente considera que isso faz parte da espiritualidade humana, que é realmente dar sentido e encontrar sentido para as coisas. Uma das coisas que eu descobri durante essa minha jornada, e cara, assim... Tô desde os 6 anos de idade, pra você ter ideia, aprendi ali no livro Rosa Cruz, sabe? Então, é sério. Então, uma moça me presenteou, aprendi, e desde então eu tenho uma vida bastante dedicada e orientada para a espiritualidade. Aliás, você tem um ponto interessante que eu li, que é sobre o sagrado humano, né? Sim. A gente ouve muito falar sobre o sagrado feminino e o sagrado masculino. Olha aí. Mas o sagrado humano... o que é o sagrado novo, humano, né? exatamente, que você Pois se refere? Eu acho que... Cara, assim, vamos lá. Tô há décadas envolvido com essa questão de espiritualidade. O que a gente vê, principalmente na espiritualidade moderna, é que é uma frase que se repete, que diz o seguinte, que a resposta está dentro de você. Só que, cara, foi passando os anos, Raul, e eu fui percebendo o seguinte, que as coisas... mais importantes, pelo menos da minha vida, não aconteceram dentro de mim. Cara, o amor não acontece dentro da gente. A amizade não nasce dentro da gente. Um país, uma empresa, sabe, uma sociedade não nasce dentro da gente. São coisas que só acontecem entre pessoas. Né? E aí você passa a se perguntar, né? Pô, se as coisas mais importantes da vida acontecem entre pessoas... Por que será que, então, existe essa voz generalizada dentro da espiritualidade moderna, vamos dizer assim, de que a resposta está dentro de vocês? Será que talvez a resposta não esteja entre nós? Entendi. Essa foi a primeira coisa que caiu. E aí, tem uma outra questão relacionada com a espiritualidade, cara, que eu vejo nesses anos todos, que é a questão da busca, cara. A gente pega, na hora que vai de falar sobre o chamado e tal, a gente fala assim, olha, aqui você tem a oportunidade de repente, chegar ao fim da sua busca espiritual. Não é para ser arrogante, é para ser verdadeiro, é para ser humano. E o que isso quer dizer, né, na verdade? Porque hoje o mercado, cara, assim, as pessoas, é o seguinte... essa coisa de buscar dentro é como se a jornada espiritual fosse algo individualizado. E quando eu falo que, de repente, as coisas mais importantes não estão dentro, mas está aqui, cara, nesse reconhecimento que a gente teve agora, olha o quanto é espiritual isso, olha o quanto é importante isso, olha o que né, acontece e realiza aqui. Então, essa coisa do entre nós abre uma nova perspectiva, que não é perspectiva da busca interna ou de evolução individual, eu preciso atingir aquele pico, aquele estado de experiência, aquele estado de consciência, eu preciso fazer aquele retiro, aquela vivência, naquele ashram, enfim. Cara, me parece, Raul, que hoje é uma crítica, sim, porque parte da constatação da gente vive nesse meio, né, Fá, de que as pessoas, parece que quando a busca nunca termina, parece que essa busca não é um caminho. Entendi. Cara, parece que a gente uma prisão quase, para que a pessoa Exatamente. não desista de sempre procurar. Exatamente. Parece uma esteira. Entendi. Que você corre e não sai do lugar e não chega em lugar nenhum. Uma esteira espiritual, sabe assim? Então... E deixa de viver o que é mais importante, que é as relações humanas. Que são as relações. Que é o cotidiano, essas peculiaridades lindas que a gente vive como humanos, né? E isso fica sempre de lado, em busca de algo que não termina. Parece um escapismo, sabe, Raul, do humano. Parece que a gente vive, todo mundo quer ser Deus, semideus, quer ser arturiano, pleidiano, não sei o quê. Legal, muito boa.
Mas eu já abro o evento falando assim, gente, eu não sou Agartino, Deus se me deu super-humano, eu não sou arturiano, pleidiano, eu sou humano. Eu sou um simples humano. E a gente está aqui para nos tornarmos mais humanos. Porque outra coisa que eu percebi no meio dessa história toda, dessa busca infinita, dessa questão que o mais importante está no entre nós, eu descobri que existe um mundo invisível. Que você, de repente, pode relacionar com o espiritual, mas veja, é um mundo invisível que não existe na natureza. Ele não está no reino biológico, químico, ele não está em outra dimensão, ele não está nos entrelaçamentos quânticos, ele não está em nenhum desse lugar. Só que ele é muito real. Veja só, o dinheiro, por exemplo, ele não está na natureza, ele não nasceu na natureza. A reputação que a gente cria, à medida que a gente vai, não é algo que nasce, que está na natureza. O casamento, um país, a sociedade que a gente cria, ela não vem da natureza. Só que quem criou tudo isso? Foi o homem, fomos nós, a espécie humana. Então essa outra ficha que caiu para mim, é que a espécie humana é uma espécie criadora por excelência. Mas essa busca incessante de conexão, inclusive, né? Conexão intrapessoal e conexão com algo superior, algo elevado, né? Essa força, seja lá qual enfim, tem pessoas que porque existe, inclusive, debates agora, Deus, que Deus é esse, né? Mais e mais a espiritualidade vem aflorando esses questionamentos que até ultrapassam o ocultismo, né? Porque o ocultismo é que questionava tudo. Sim. Hoje, todas as diferentes religiões também começam a questionar e surge com mais popularidade. Nessa busca incessante, aliás, até você é publicitária, né? De formação. De formação. E você agora, aliás, já faz algum tempo, vocês dois, nessa união, concretizaram essa questão de busca pela espiritualidade. De uma maneira onde vocês colocam outra ótica, que nem você citou aqui agora, que eu achei interessante a maneira, apesar de ter um ponto onde você vai, o amor tem que estar dentro da gente, porque amor a gente tem que se amar, né? Sim. Nesse ponto alguma coisa tem que estar dentro. Mas, como é que você e o seu marido, como que vocês se decidiram falar assim, olha, cabe a gente expandir isso. Cabe a gente conversar com as outras pessoas, mas a gente vai falar com qual egrégora, com qual tribo, com qual religião, com qual grupo, né? Porque vocês unem diversos. Tem alguma restrição de crença para vocês fazerem o chamado? E é isso que eu acho que é a coisa mais incrível. Legal. Né? É o que todo mundo fala. O primeiro, cara, a gente está no quarto chamado. A quarta edição. E a gente começou... dizem que não tem nada por acaso, né? Ele foi se construindo dessa forma. Mas ele começou exatamente no dia 29 de março do ano passado. Aí. E a gente estava previsto para acontecer em outra data esse ano, tal, em outro lugar, inclusive, e as coisas foram, né, se ajeitando para chegar como vai ser agora. Então vamos, né, cantar parabéns pro chamado. Vai ser exatamente no dia 29 de março. Só um parênteses, então. É 29 ou 28, Anthony, nosso? A gente vai fazer 4 anos de programa no dia 28 ou 29. Uau! Então fazemos aniversário juntos. Só falta ser no mesmo dia. A gente, porque assim, pessoal, o Raul tá aqui falando, né, dos 10 convidados e tal, mas o Raul também é um dos 10 convidados. Eu estarei lá, uma presença para prestigiar. Mas continue, desculpe, eu te interrompi. Bom, enfim, então a gente fez o quarto evento. O primeiro foi em Campos do Jordão, no Auditório Cláudio Santoro, um lugar lindo, maravilhoso, aquele lugar. Quem não conhece, gente, vale a pena conhecer, que é a cidade onde a gente mora hoje. O segundo evento foi em São Lourenço, sul de Minas Gerais, considerada aí por muitos espiritualistas como a capital espiritual do mundo, né? Tem todo um trabalho relacionado com aquela região do sul de Minas muito interessante. A gente, né, foi tendo meio que uma indicação e as coisas aconteceram para ocorrerem ali. Ocorreu dentro do auditório da Sociedade Brasileira de Obiose ali. O terceiro evento do chamado foi em São Paulo. E aí foi um evento baseado em processos de cura, em processos de bem-estar, um evento, um petit, vamos dizer assim, temático, com um grupo mais fechado, mas totalmente imersivo. Foi muito interessante. E em todos esses chamados, cara, são diferentes egrégoras que estão, são diferentes pessoas de diferentes linhas e tradições espirituais. E, de repente, a gente conseguiu achar um formato de evento, né, Fá, que tudo isso se harmoniza, tudo isso se sintoniza.
E agora a gente está no 4º evento, vai ocorrer em Santo André, que também foi por acaso chegar lá, mas é a cidade onde nós nascemos. Ah, olha legal, só, olha só. É nossa cidade Engraçado natal. como ele está percorrendo, né? O percurso que nós percorremos. Só falta ir pro roncador Só falta ir agora. pro roncador. Moramos 5 Aliás, anos nessa. qual é a história do roncador? É com você, né? Nossa. Com a gente, né? E vocês tiveram... Foi ali que começou, né? Essa questão da espiritualidade, não, o estalo ou não? Não, Ah, não? Ali foi... Ali foi o ápice, digamos Foi. assim, né? Assim, eu vou completar o raciocínio, mas só para Claro. depois a gente pode adentrar no roncador, que é bem interessante, Tá. é um lugar mágico, é um lugar incrível. Moramos 5 anos lá, enfim, tem muita história, Tá. mas o roncador foi onde nós tivemos a maior experiência espiritual de nossas vidas. Ou seja, a Fá um pouco menos, mas eu desde os 6 anos envolvido com diferentes escolas iniciáticas, tradições espiritualistas, passando por tudo que você pode imaginar. Lá eu tive o ápice disso. E a gente pode voltar a falar disso daqui a pouco. bom. Mas para completar o raciocínio, Claro. por que o chamado consegue unir tantas egrégoras, né, com essa sintonia, com essa sinergia entre todos? Porque a gente criou um chão, revela um chão, a gente compartilha de um chão que é um chão comum a todos nós, que é o sagrado humano. No fim das contas, Raul, o humano, aqui, o que nós somos, o que existe entre nós, ele é a base de tudo que existe. E eu estava dizendo antes uma coisa interessante, que eu descobri que existe um mundo invisível, lembra? E aí, essa descoberta, inclusive, aconteceu no roncador. Um mundo invisível que não existe na natureza. E esse mundo invisível é o mundo onde a gente cria o dinheiro. Eu falei, tudo isso quem criou? Quem criou foi o ser humano. Eu chamo esse mundo, e aqui tem um livro depois, a gente pode falar sobre ele, que é um livro onde eu condenso toda a ontologia dessa história, a explicação dessa história. Eu chamo esse mundo de cosmos social. Tá. Ou seja, é um outro cosmos que tem implicações mais reais do que até a própria natureza. Porque, meu amigo, deixa de cumprir um contrato, uma lei, pagar uma luz com grana. Me fala quais são as implicações de uma criação que não existe na natureza. Fomos nós que Implicações criamos. invisíveis, inclusive, não só Não jurídicas. Só físicas e jurídicas. Tem todo tipo de implicação. E eu falei, caramba, o ser humano é uma espécie criadora. A gente é capaz de criar novos mundos. A gente é a única espécie que cria realidades que não existem na natureza. Ninguém mais faz isso. Você diz de materializar ideias. Exato. No caso, não materializar aqui, mas de construir. Mas que tem de efeitos, desenvolver. mas que tem efeitos materiais. Claro. Sabe? Claro. Quem que faz isso no universo? A gente é a única espécie que consegue fazer isso. Mas eu não conheço ninguém. Todo mundo, qualquer coisa que for acontecer, segue sua própria biologia, vai usar algo apenas, né? da natureza. A gente cria, cara. É verdade. E aí eu falei, caraca, olha só isso. Então... O dedão, né? Veio o dedão pra gente. Aí eu redescobri algo no humano que não é o ser humano biológico. A gente não nasce humano, eu descobri isso. A gente nasce com a capacidade de nos tornarmos humanos. E essa capacidade é algo que acontece nesse mundo invisível entre nós. Tem um provérbio Zulu muito interessante que fala: uma pessoa só é uma pessoa através de outras pessoas. Isso significa que para você se tornar uma pessoa, para você se tornar um ser humano, você precisa da convivência. Sim. Você precisa da empatia, você precisa do amor compartilhado, você precisa compartilhar histórias em torno de uma fogueira, sabe? Porque a gente tem casos reais disso durante a nossa história, de algumas crianças ou pessoas que saíram da sociedade e passaram anos imersos na floresta. A história do Mowgli, Tarzan. Sim. E a história, essas histórias reais, elas são interessantes, que quando eles reencontraram, né, tem um caso de umas meninas, enfim, essas pessoas, o comportamento delas era muito mais parecido com um animal onde elas conviviam. Então, se convivia numa alcateia, ela cheirava como lobo, andava como lobo, comia como lobo, se comunicava como lobo, e não como ser humano. Então, o fato de você nascer com DNA humano não te torna humano, te torna humanizável. Entendi. A gente precisa das outras pessoas. E esse processo de humanização, Raul, ele passa por um atravessamento desse cosmos social, por algo que está entre nós, não está dentro de nós. Também não está fora, nos atravessa. Entendi. Se a gente fosse fazer uma analogia, é como se eu dissesse assim, aquela frase que o Espírito Santo
o Espírito Santo está entre nós. A gente poderia dizer assim essa frase. É como se fosse esse Espírito Santo, mas santo e sagrado no sentido de que é a humanidade, é o cosmos social, porque isso nos humaniza e faz a gente criar essa empatia, esse amor um pelo outro, criar as amizades, fazer... A gente é a única espécie que, cara, se autossacrifica. Socializar, né? Sim. E se autossacrifica em benefício do outro, sabe? Tantas coisas assim. Então, eu descobri isso, sabe? Eu falei assim, cara, de repente, a coisa mais sagrada que existe não está dentro de um templo. De repente, a coisa mais sagrada que existe está Na relação entre as humana. pessoas. A questão de o chamado, então. Vamos agora entrar bem na ideia, ou seja, na idealização do evento em si. Você citou que cada um foi diferente do outro. Vamos Sim. começar pelo primeiro. Sim. Me conta exatamente como foi o primeiro, porque aí a gente vai chegar nesse que vai acontecer no dia 29. Perfeito, perfeito. Então... Como aconteceu? Como primeiro vocês falam assim, a gente vai fazer um evento, e esse Cadê a evento nossa vai ter amiga o Andréa? quê, com quem, quando, por quê, o que vai falar? A gente tem uma amiga de longa data, de jornada espiritual, inclusive, que é a Andréa Cassoni, estará aqui, que ficava pegando no pé, né? Principalmente do Marcelo, que a gente passou um período da vida meio em anestesia espiritual, digamos assim. Depois do roncador, Depois né? do roncador. Que, aliás, essa história vai ter que contar. Vai ter. E ela ficava, não, você tem que falar as coisas que você fala, você precisa falar, você precisa falar. Até que ela falou, faz um evento, vamos fazer um evento. E o Marcelo falou, tá bom, vamos fazer um evento. E aí tocamos. E aí as coisas foram acontecendo, foram surgindo, os participantes foram surgindo de maneira incrível. Quem a gente escolheu no começo, depois não podia mais, aí entraram outros. O primeiro evento foi muito legal, eu não sei se eu vou citar nomes assim, porque eu tenho medo de esquecer de alguém, você me Sim, ajuda, sim, mas sim. Veio o Henrique Lodacos, veio o Marluz, veio a Suzy Mariá. O Marluz acho que já passou aqui também, né? Já. No primeiro veio a Natália, não como uma palestrante, mas ela estava ali prestigiando, né, o evento. Palestrando, também teve o Henrique Sandra, Tony. que ainda está. A Sandra Rosa esteve, a Andréa Cassoni esteve. A Andréa é uma amiga de longa data, vai estar aqui. Ela, inclusive, passou um pedaço desse tempo, desses 5 anos nosso no Roncador. Ela passou primeiro 1 ano e meio ali, sei lá. E nos conhecemos em São Lourenço, porque ela mora em São Lourenço e nós também moramos lá por 6 anos. Então, é um E ela caminho junto encheu aí. o saco, Raul, pra fazer o evento. Aí saiu. E eu falei, então tá, porque, cara, depois do Roncador... Resumindo, espiritualizado ou não, encha o saco para que as coisas aconteçam, tá? Porque realmente, eu achei que tinha pendurado a chuteira, sabe, depois do Roncador, sabe assim? Eu falei assim, nossa, cumpriu É uma- a nossa... Eu uma não sei vida porque em você não me dedicação. conta essa história aí com o roncador. Tá todo mundo assistindo pensando assim, o roncador, depois eu conto o roncador. Aí, roncador, né? O roncador, por causa do roncador. O Marcelo ronca Daí, muito, pelo jeito. então agora vamos esperar mais um pouquinho para contar o roncador. É isso aí, tá bom. Ainda Então não. quer dizer, por causa do roncador, que a gente não sabe por quê, E mas... vivenciando. Mas é que é uma vida dedicada à espiritualidade. A gente se conheceu dentro de uma escola iniciática, mudou para São Lourenço por causa da espiritualidade, depois foi para o Roncador por causa da espiritualidade. Foi. E assim é a nossa vida inteira, né? E agora estamos fazendo o chamado na quarta Aham. edição. Então, o primeiro foi isso. Certo. O E- segundo, O segundo foi em São Lourenço, sul de Minas Gerais. aonde fica? Sul de Minas Gerais. Não, o que tem lá em São São Lourenço? Lourenço. É considerada a É o capital Roncador? Não. Ah, achei que era É a Mantiqueira, que é uma serra, né, tão incrível quanto, né? A Serra da Mantiqueira, Uhum. Mantiquirá. E é interessante, né? A gente está na cidade mais alta do Brasil, que é Campos do Jordão. Em altitude, né? É a cidade mais alta do Brasil, essa história Uhum. né, de toda lá. E é em cima da Serra da Mantiqueira. Durante o primeiro evento, a gente compartilhou um pouco disso. Cara, o que apareciam de orbes, plasmoides, eu via lá de casa, assim, né? Em cima da serra. Orbis? Que é orbes? Umas luzes, assim, sabe? Ah, tá. Aí cada Coisa de alienígena. alienígena, né? Ó, Cada um ou vai dizer não, que é uma... né? Ou não. Podemos não. falar de... O que é? Alienígena ou é espírito? né? Que Ou dá- fenômenos de plasma, né? Também. Por que Pode não? ser, fenômenos né? biológicos, Pode acontecer. Mas realmente, o fato é que passou a ter uma presença muito constante sim. isso. E o caminho dessa coisa era meio que o caminho da serra subindo em direção ao sul de Minas. Olha que interessante. E no fim, o segundo evento acabou sendo no sul de Minas. É uma cidade que a gente ama, São Lourenço. A gente adora aquela cidade. E adora principalmente não pelas questões espirituais, apesar de a gente ter se envolvido muito com isso, mas é principalmente porque é uma cidade que as relações
Humanas, cara, é uma delícia, mineiro. Eu conheço, né? Mineiro é uma coisa boa, cara. Eu conheço Minas. Você esbarra em todo mundo, em toda esquina, e conversa, e vamos tomar um pão de queijo, tomar um cafezinho. É bom demais, né? Então, nossas filhas nasceram em Nossas filhas nasceram em São Lourenço. Legal. Então, essa vida humana, sabe? Esse fervor social, assim, é uma coisa que a gente não tem em Campos do Jordão, por exemplo, que é uma cidade mais turística, ela é mais fria, né? Tudo é mais distante. São Lourenço não, tá tudo ali do lado. Então, foi um evento que aconteceu lá, incrível. A gente fez um sábado inteiro do evento, e aí foram quase que praticamente as pessoas que vieram no primeiro chamado, Sim. com a inclusão do Pietro Kepri, que mora em Campos, que é um cara incrível, um artista, assim, muito interessante, da Natália Magoga, que vai estar aqui hoje com a gente, né? Quem mais veio de novo ali? Nossa, E em São Lourenço, me fala um pouco sobre a cidade, a questão espiritual. Tá. Você falou que tem algo importante espiritual lá, porque eu digo, vamos supor, você fala de São Tomé das Letras, Sim. muitos conhecem, né? São Tomé das Letras como um lugar também cheio de portal e etc. O que é São Lourenço? Que eu não conheço. São Lourenço de Minas Gerais. Claro. Assim, eu passei por diversas ordens iniciáticas, sabe? Rosa Cruz começando, né? Claro, Rosa Cruz, Colégio Tântrico, enfim, Templários, Otto, enfim, um monte de coisa. E aí chegou um ponto que tanto que a gente se conheceu dentro da Sociedade Brasileira de Eubiose, que é super interessante, quem não conhece, tem um conhecimento, cara, assim, eu vou te falar, eu já estudei muita coisa em muito lugar, mas o conhecimento que tem ali dentro é de doido, assim, é muita coisa. Onde é? A Eubiose, Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Tem no Brasil Tem no Brasil inteiro. Ah, tá. É uma sociedade fundada por um baiano, por um brasileiro, que foi um cara excepcional, assim, em termos de realização espiritual, em termos de todas as histórias que ele fez, e toda essa questão relacionada com a região do sul de Minas e com o Brasil, com certeza dá para dizer que, sem sombra de dúvidas, que o fundador, que é o Henrique José de Souza, foi o grande responsável por essas ideias se espalharem, inclusive depois no Espiritismo com Chico Xavier, com o Kardecismo, porque ele veio antes disso já contando essa história. Interessante. Então, assim, de toda a pesquisa histórica que você pode fazer, o Henrique José de Souza, através naquela época chamava-se Sociedade Teosófica Brasileira, foi a pessoa que começou a levantar a bandeira do Brasil como o país do futuro, o berço da nova civilização, da onde sairia a sétima raça dourada, juntando profecias relacionadas com o Tibete, com o 13º Dalai Lama, que fez uma profecia para cá, e o etnólogo mexicano, né, o Zé de Vasconcelos, e várias outras coisas, pessoas meio que prevendo, né, o Brasil para como o país do futuro e tudo mais. E aí ele teve várias orientações espirituais, enfim, tem o processo histórico dele lá, pessoal dele, onde ele foi orientado para que em São Lourenço ele erguesse o principal ponto espiritual, né, de radiação desse trabalho partindo do Brasil para o mundo. Então, uma coisa importante que ele falou é que a luz da espiritualidade até então brilhava no Oriente, né, e a gente tem ali o deserto de Gobi como centro de Shambhala tal, e tudo mais. E isso daí foi passando por um caminho, né, no decorrer do mundo, né, Europa, Estados Unidos, América Central e depois chegando aqui no Brasil, de modo que o Brasil seria o farol espiritual do mundo, a luz passaria a estar brilhando no Ocidente. Que responsa, hein? Capital espiritual do mundo. E aí que responsabilidade. Não, demais. Assim, é incrível as coisas que realmente ele fez. Quem ali adentra fica bem impressionado. E essa questão com São Tomé, com as cidades em torno, é o que ele chamou de sistema geográfico. Então, dos trabalhos, né, relacionado com esta obra espiritual que ele deixou para todo mundo. A gente hoje não pertence mais à Eubiose, né? Então eu estou contando na época que a gente ainda estava ativo. Envolvia a formação do sistema geográfico, ou seja, uma cidade central com 7 cidades em torno, a semelhança do que ele dizia que era como a Atlântida estava organizada. Ah, que interessante. E essa cidade central é São Lourenço e São Tomé das Letras é uma das cidades do entorno. São 7 em torno. Ah, não sabia, tinha essa ligação. Exato. São Lourenço tem um templo lindíssimo, Que inclusive. legal aí, meu bonito. amor, pra gente fazer o Mundo Afora. Uma boa pra conhecer. O Mundo Afora em São Lourenço e já São Tomé das Letras seria Quando muito quiser, legal. a gente vai junto. Nossa, legal. vamos armar isso? Pouso Alto, Itaiandu, Carmo de Minas, Maria da Fé, São Tomé das Letras, Conceição do Rio Verde e Ayuruoca, que também é uma cidade bem conhecida. Depois coloca, inclusive, Antônio, por favor, o link aqui para fixado, para as pessoas, e depois desfixa, enfim,
do Mundo Afora, do programa Raul Fernandes Sem Limites, Mundo Afora, dos episódios da Terra do Bugio. Tá muito Maravilhoso. legal, inclusive. Ficou bem legal. Vocês viram? Assistiram? Vimos. E a Maravilhoso. ideia é a gente fazer mais episódios, não só pelo Brasil, como pelo mundo. A gente tem Muito planos, bom. tanto Machu Picchu, será, Egito tá já no Ai, roteiro, que uma incrível. série de Sim, lugares. olha aí. Mas vamos lá, então legal. Então tem já esse polo como Isso. espiritual ali. E a razão de existir esse polo é porque todo movimento que traz um novo impulso para a humanidade, vamos dizer assim, Aham. do ponto de vista político, científico, legal etc., ele parte de um centro, Aham. que são esses sistemas geográficos, vamos dizer assim. Por Interessante. quê? Porque existem aí dentro da questão eubiótica, né, seres que atingiram um grau de evolução Aham. altíssimo, né, dentro do entendimento do que é evolução ali por eles, que habitam os mundos internos, a Agartha, né? Então, toda aquela região do sul de Minas, que nem Uhum. São Tomé, tem muita história sobre os túneis Aham, subterrâneos sim, sim. e tal, encontrando seres e tal. Então, realmente, dentro da albiose é um estudo bem profundo de contato, de relacionamento, histórico, inclusive, com toda essa questão. Muito legal essa história de São Lourenço. Não conhecia, não sabia. Pois é. Precisa ver as histórias que as pessoas contam. Eu imagino vocês moraram lá, Sim, suas filhas sim. nasceram Sim. lá. Sim, Porra, exato. arrepia, assim, vocês viveram É legal. real ali. Muito Real ali. legal. E dali então foi o segundo, o chamado. Foi o segundo. Aí vocês decidiram partir pra Então, a ideia, o próximo, a gente estava com isso na cabeça de fazer um próximo chamado em São Paulo, né? Terra de Anchieta, né? Mas espera, Campos do Jordão, Campos de Jordão, São Lourenço. São Campos do Lourenço. Jordão, São Lourenço, São Paulo. Terceiro Tá São certo. Paulo. E agora o Certo. quarto Campos em do Jordão Santo foi o André. primeiro, certo, desculpa. E aí em São Paulo a gente sentiu de fazer um chamado bem diferente, até porque os dois primeiros chamados, quando eu falo assim, esse quarto chamado, gente, vai ser completamente diferente de todos os outros, vai. Porque eu tava com uma coisa na cabeça, de repente falei pra ela, amor, mudou tudo. Falando nisso, o QR Code deu chamado. QR Não Code esquece de chamado, colocar os aqui. ingressos aí. Ao longo do episódio hoje, sem eu precisar te falar, vai colocando o QR Code, porque as pessoas vão assistindo, vão entendendo sobre o evento, e elas podem entrar em contato, falar com a produção, para poder participar do evento. Boa. Siga. E aí mudou tudo, porque os dois primeiros chamados, bom, o primeiro mais tinha aquele formato like a TED, sabe? Parece um TED Talk, assim, com Sei, palestras TEDx, pequenas. Isso, exatamente. E aí, tudo bem, enfim, foi um formato assim, legal, cada palestrante foi lá, os médiums viram coisas maravilhosas lá no evento, né? Enfim, cada um ali com o seu egrégor e vendo coisas assim, depois compartilhando com a gente. Falei, caraca, Lá no evento. é mesmo. tudo isso, não pode Todas ser. as egrégoras reunidas no mesmo espaço. É. Muito Aqui legal. hoje vai ter. Aqui hoje tem egrégor, né? Enfim, aí o segundo evento também foi com palestras, tipo um TED Talks, um TEDx, mas teve um lado um pouco mais artístico já, Sim. né? Então nossa filha é bailarina, nossa filha as duas são. Que legal. Mas a mais velha tinha acabado de voltar de Paris, enfim, aí essa história até do livro da Fá depois. Mas aí então ela fez uma apresentação de balé, teve canto, teve a Suzy Maria fez uma coisa super legal lá no fim depois também, né? Legal. Relacionado com música. E foi assim. Aí o terceiro a gente sentiu de fazer algo diferente, Raul. A gente falou assim, não, vamos fazer um chamado menor e temático. E Mais vivencial. mais vivencial. Vamos sair do blá blá blá, Certo. sabe? Eu quero diminuir a explicação e aumentar a presença. E aí a gente fez aqui em São Paulo, numa casa que a gente... Incrível. Incrível lugar. Casa Casulo. Como chama? Casulo, né? Casa que lugar Casulo. incrível, cara. Excelente. Casa pra de fazer. evento. Exatamente. Eles usam pra isso, é preparado Tá. pra isso. Atendimento excepcional, indico, viu? Fazendo É. propaganda Legal. na Casulo. Mas é muito legal, Indica, porque atendimento é algo fundamental, eu falo. Exatamente. E aí foi lá o Henrique Toni, a Cris Menberg, que vai estar aqui A com a Cris gente Weinberg, hoje. beijão, Cris, daqui a Sim, pouco tá aqui. O Thiago, que vai estar com a gente também, e eu também fazendo. Eu e a Fabiola, né? A gente fez um processo ali também relacionado com bem-estar, cura, chakras e tal e tudo mais. Cara, foi outra experiência. Todo mundo saiu Foi de lá. muito incrível. Falei, nossa, Marcelo, que coisa. E agora esse quarto chamado, né, que seria o evento anual, assim, vamos dizer, né? Eu tava na cabeça já tudo pensado, querendo chamar os palestrantes que já vieram e tal, já ia entrar em contato. De repente, Raul, veio um outro chamado na cabeça, assim, e assim, essas coisas
pelo menos para mim, né, quando eu sou atravessado por essa questão do cosmos social, né, começar a usar outros... As coisas apenas surgem. Eu já vivi o evento, eu tô vivendo o evento, né? E, inclusive, tem outras pessoas que estão compartilhando que também já estão vivendo o evento vivo nesse momento. Então, eu passei pelo evento inteiro, é como se ele estivesse vivo. E era um negócio completamente diferente. Com outras pessoas... com outra dinâmica. Então, esse próximo chamado, quem já participou dos outros, inclusive o vivencial, não tem nada a ver. Tá. Não tem nada a ver. Ele vai ser arquitetado para oferecer o que vai ser, né? Se fosse Esse agora que vai. Esse agora. Esse o próximo. Os palestrantes, os convidados, não vão estar lá para explicar nada. Eles vão estar lá para compartilhar de uma presença do sagrado humano. Isso vai ser através de uma vivência, de uma prática, ou através de uma experiência que eles vão compartilhar. Sabe aquele tipo de coisa que eu falo, o sagrado está entre as pessoas, né? Quando a gente começa a falar, a gente sente a verdade e você não precisa explicar. É isso. Quando te toca. Quando te toca, te muda. Quando te toca, te muda. É quando a busca termina e a vida começa. Caramba. E o chamado está sendo arquitetado para ser uma espécie de um teatro expandido, um cinema em movimento. Aliás, belo espaço eu vi, né? Lindo, né? Preparativo como uma passarela. Não vai ser palco, é uma passarela. Uma passarela, as pessoas em legal torno. demais. Então é um ritual sem mito, é uma espiritualidade sem transcendência, porque ela deixa de ser transcendente para ser existencial, sabe? Então, então o ritmo do evento é como se fosse algo que está acontecendo. Não tem começo de palestra, fim de palestra, apresentação, finalização, bater palma. Não tem nada disso. É um negócio que não para. É uma obra viva, né? A gente chegou a divulgar como sendo uma obra viva. Então, pra gente vai ser uma baita de uma experiência diferente. Não só fazer como vivenciar isso, eu acredito que para as pessoas mais ainda. Legal, me faz lembrar do Teatro Oficina isso. Olha aí. Vocês conhecem o Teatro Não Oficina? conheço, mas deve ter Do Zé Celso. Tem um teatro aqui em São Paulo, acho que ainda existe, porque estavam falando sobre eles demolirem para fazer um shopping, era uma briga que ele tinha com o Silvio Santos, uma coisa antiga. Nossa. Eu dirigi uma série de documentários sobre o status do Brasil e eu conheci esse que muito legal. bem. E esse é justamente um teatro onde o palco do teatro não é um palco, ele é uma passarela. Ele é uma, na verdade, como se fosse uma arena. Então, assim, é tudo como se fosse com andaimes, as arquibancadas. As pessoas ficam de pé do lado dos atores. Então, por exemplo, você tá atuando aqui, eu tô te assistindo aqui. Nossa. De pé. Nossa. Junto com você, eu não tô sentado. Eu tô de pé assistindo você atuar. Cara. Aqui no meio. E isso que você tá falando, essa tua proposta, é muito legal porque faz com que as pessoas que estejam assistindo lá em loco, presencialmente, que possam, de fato, se sentir como parte. Como você está abordando um tema que não é uma peça de teatro, isso que é legal. Exato. É real. É real. São experiências reais das pessoas que estarão presentes, participando, Isso. né? Ou seja, os facilitadores, seria o caso de nomeá-los como tal. chamo de convidados. Convidados. Que são pessoas que vão compartilhar, como vocês mesmos disseram, e já entrar numa prática. Falando sobre isso, eu te pergunto, a dinâmica. Haverá, até para as pessoas que já estão com as vagas reservadas, Sim. já irão, ou para quem ainda não e ainda vai Sim. adquirir essa vaga, vai pegar a vaga para estar no evento, o que as pessoas podem esperar? Vai ter algum ensinamento, obviamente, mas vai ter algum contato, alguma prática, algo que elas possam levar para suas casas e falar assim, nossa, eu aprendi determinada coisa e eu vou colocar em prática. É como se eu tivesse lido parte de um livro daquela pessoa. O que as pessoas podem esperar para receber ali? Elas podem esperar, com certeza, algo que não vai passar pelo mental. Não vai passar pelo raciocínio, não vai passar pela cabeça, não vai passar pela explicação. É como se a gente no chamado... Aqui a gente está falando sobre o chamado, né? E sobre toda essa questão da espiritualidade humana. Exato. O chamado no dia 29 de março, presencial, é onde isso vai ser vivenciado. Então, em outras palavras, é onde as pessoas vão poder sentir ou redescobrir esse sagrado que existe entre nós. Elas vão sair do evento mais humanas, porque é um espaço... É imersivo, né? É imersivo, é um espaço de humanização, né? Inclusive, depois a gente pode falar sobre isso. Matrix é tudo aquilo que nos torna menos humanos. Toda vez que a gente consegue se tornar mais humanos, a gente está acabando com a Matrix, que tanto falam por aí. É verdade. E por fim, é um espaço como a espécie humana, ela é, na gênese dela, uma espécie criadora de novas realidades. Ali é um espaço onde todos vão poder compartilhar da criação
de novas realidades. Então, ele está montado para isso, a gente vivencia isso, a gente sabe como fazer essa história, então vai ser lindo viver isso, né? Então, a gente está bem entusiasmado, ansioso. Claro que não é evento para todo mundo, a gente está dizendo que é um evento para quem já tem, ou busca, ou traz alguma maturidade espiritual, Raul. Claro. Por quê? Cara, porque não é todo mundo que está pronto para dizer assim, nossa, mas pode representar o fim da minha busca espiritual? Eu não estou dizendo aqui de forma alguma que a pessoa vai deixar de fazer as práticas dela, a tradição, de estudar, não tem nada a ver com isso. Mas ela sai daquela esteira que não chega em lugar nenhum, porque tem tantas pessoas hoje que é um evento atrás do outro, uma prática atrás da outra, uma experiência transcendental atrás da outra, e está buscando tudo fora, e tem esse escapismo do humano, e de repente eu falo, cara, tem uma coisa aqui dentro que você se esqueceu. Aqui dentro não. Aqui, ó. Que é o seu corpo, cara. Que é onde você habita. Que existe algo tão sagrado quanto que se estabelece quando relações verdadeiras acontecem e que a gente esqueceu disso. Mas você diria que a solução para atingir esse ponto, ela vem de uma, então, junção de conhecimento de várias coisas, né? Que você está apresentando diversas práticas, Sim. queira ou não. Sim. Então essa junção para te tornar pleno e te melhorar nessa relação humana. Não que, ou seja, te tirar especificamente de uma doutrina de alguma religião, seria isso? Não é para tirar de nenhuma doutrina. Tem uma coisa que às vezes é difícil para as pessoas entender. Eu tô nitidamente com dificuldade. Eu vou te explicar para te confundir. Tá? Obrigado. Que é... Pouco importa o conteúdo. Como assim? Não. Aí não. Como pouco importa? São as pessoas? Exato. Mas pode alguém que está assistindo, então, levantar e falar. Exato. E vai ter isso. Ah, vá. Algum participante pode ser chamado ali no... Tem algumas surpresas nesse evento. Tem surpresas nesse evento. A dinâmica é completamente diferente. Mas olha, uma coisa que é muito importante. Às vezes, Saul, as pessoas entram numa briga idiota. Ah, que a minha tradição tá certa, que a minha tá errada, que isso tá certo, que tá errado, que a minha vale mais, vale menos, é mais evoluído, é menos evoluído. Gente, isso aí é uma baboseira. É uma baboseira. O conteúdo em si, a doutrina em si, a tradição em si, não importa. Sabe o que importa? É o que acontece quando eu compartilho isso com você. Claro. O que importa é a mudança que acontece aí. O Maturana é um biólogo chileno, né? Ele é o cara que tirou isso do chapéu e falou assim que o que é mais relevante para a comunicação não é a informação, é o que acontece no outro quando é impactado por ela. Isso, a comunicação depende... da absorção do outro. Ou seja, no fim a comunicação é uma interação. Interação é uma dança. Dança é dançar improvisado aqui, você não sabe o que o outro vai fazer e ele te faz um movimento que te muda e você muda com o outro. Dançar é mudar com o outro. Aprender é mudar com... Não é aprender no sentido de fechar o mundo, é mudar com o mundo. Entendi. Então o chamado é um espaço de aprendizagem humana onde essa questão ela é viva. Por isso que a gente consegue, e as pessoas falam, como que se juntam tantas egrégoras diferentes, sim, exatamente, tantas falas, tantos conhecimentos, e tudo isso de repente se junta, se harmoniza e todo mundo sai de lá feliz. Eu falo assim, todos os chamados foram um sucesso. Por quê? Todo mundo saiu de lá amigo. E tem alguma espécie de composição de ordem de como um vai... Tem. Porque por mais que eles não se apresentem de uma maneira convencional, não falem sobre suas práticas como uma palestra, vão passar adiante práticas e conhecimentos e que as experiências, pessoas vão sentir a pele. Você citou. Para que isso seja absorvido. Né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa bem, assim, eu sou... literal, eu sou muito racional, então eu vou organizando esse negócio, não faz sentido, buga a minha cabeça para absorver, a não ser que eu entre numa chave do eu não estou preocupado em absorver nada, eu só vou estar. Ótimo, eu acho que é essa postura. Então, eu acho que é importante isso, porque, por exemplo, para pessoas assim como eu, que imagino que existam outras, é importante até saber que eu não tenho que me preocupar em saber nada. Exato. Então, assim, vai lá e faz assim, só esteja. Só esteja. Ou seja, vai lá e brisa. Sinta. De repente tá acontecendo,
alguma coisa comigo que eu não tô entendendo, que eu não tô prestando... Porque acontece isso, né? A pessoa tá lá, ó, pessoal, agora vamos respirar tal jeito, ou vamos fazer tal jeito, porque o teu chakra não sei o que lá, ou porque você tem que entender a matéria, enfim. E é tão importante, eu acho importante isso, tá? Eu acho. Sim. Mas é uma proposta nova. Exato. Onde você vai estar lá e... É quase como zoom, e aquilo vai te mudar. A ideia, Raul, é assim, essa maneira de fazer tradicional, que não falta oferta no mercado. Você tem razão. Tem um monte. É uma maneira diferente mesmo. O chamado, ele tá inaugurando um caminho novo, que é o caminho da espiritualidade humana, do sagrado humano. Livre, onde é mais... a liberdade é um ponto central nessa história. Esse é um coração de mãe que abriga todos esses egrégoras. E é justamente isso, assim, Raul, eu tava falando, as coisas mais incríveis, mais poderosas, mais profundas que eu vivi na minha vida, eu não achei dentro. Entendi. Eu achei numa conversa, eu achei numa relação. A gente, às vezes, tá todo mundo esperando, às vezes, também um evento épico. Né? Não, eu vou lá porque o chamado vai ser... Sabe? Não, tem que falar que é épico, porra. Não é. É épico, sim. Vai ser épico, sim. Porque se você não quer que seja épico, porque a minha esposa vai estar lá, então vai ser épico, porque ela vai estar lá. Boa. Não, mas é isso. Assim, parece que a sociedade, né, de forma geral, ela só valoriza aquilo que eu entendo o que você quer dizer, de fato. É a coisa mundial, é a nave que vai descer no meio do evento. É o evento internacional. Mas, porra, você dá o nome de O Chamado, você quer o quê? O Chamado. O que eu tô esperando? Vai chegar lá, O Chamado. Vai todo mundo ser abduzido pra algum lugar, porra. Mas, ó, vou te falar de uma coisa, eu não conheço. Brincadeira, tá? Não. Eu falo que o chamado não é épico, é lírico. Entendi. É lírico. E aqui, assim, ó, eu falo assim, ó, o objetivo é a gente se tornar mais humanos depois de passar por evento. Eu falei, como eu meço a taxa de sucesso do evento? Se todo mundo sai amigo. Se a gente constrói amizades, a gente destruiu todos os bloqueios e barreiras que a Matrix cria por aí pra gente. Inclusive essa liberdade pra brincar, pra questionar, pra perguntar, pra não entender, pra falar. Sim. Isso é importante porque você fala tanto sobre a relação humana. Sim. E eu acho que é muito importante as pessoas entenderem que às vezes... Eu sou vítima disso no meu próprio programa porque eu legitimamente muitas vezes não entendo. E eu não tenho problema em perguntar, porque eu parto de um princípio de que quando você fala eu sei, ou você finge saber, você perde a oportunidade de aprender. Exato. E de passar adiante até para um terceiro que esteja ouvindo. Então é muito importante que a gente possa, no evento, por exemplo, ter momentos eu não entendi. Eu não entendi o que aconteceu e que alguém te explique, ou então você vai entender em algum momento ou algo do gênero. Então eu acho muito legal essa proposta. E as coisas mais simples são as mais profundas, sabe? Você é um poeta enrustido, né? Eu, não. Eu falo do poeta Fabiola com esse livro maravilhoso que ela tem que falar dela. Ele também, olha... E a gente tem uma veia tem sim. Mas a poesia nos humaniza. Mas tem sim. Livre é quem não tem rumo, já dizia o manual. Esse lirismo que é a beleza da vida. Exato. O lírico que o Olho falou, que não é... Como você falou, não é... Não é épico, não é épico, é lírico. Eu achei legal, bonito. E isso traz pro humano que a gente esquece, cara, que é um sagrado que as pessoas deixaram de olhar, sabe? Porque a gente quer escapar da humanidade. É meio que... Cara, assim, parece que a gente tá terceirizando o sagrado. Entendi. Comprando o acesso sabe, assim, ao evoluir, né? Ou a resolução dos nossos conflitos. Sim. A pessoa não quer resolver o conflito dela. Transferência de responsabilidade. Sim. E eu vou falar, Raul, assim eu não falo essas coisas todas como um cara que não conhece nada. Cara, eu já fiz invocação de anjo e demônio, já falei com um ser aqui e ali, enfim. Eu passei, assim? Conta aí. Passei pela espiritualidade, né, do que tem por aí. Mas, cara, eu não vi nenhum desses seres, anjos ou demônios, deuses e semideuses, ETs ou agartinos, ITs, cara, que tem a compaixão de levantar no meio da madrugada para amamentar seu filho. Entendi. Eu não vi nenhum desses seres, cara, levantar às 4 da manhã para ir trabalhar, para poder pôr comida da família. Entendi. Eu não vejo nenhum desses seres, cara, errar e olhar nos olhos da pessoa e falar, me perdoa que eu errei. Entendi. Sabe? Essas coisas são tão sagradas e tão humanas, cara, que, cara, assim, por isso que eu falo, gente, pode existir tudo isso, legal, pra quem gosta, mas eu tô interessado no humano, porque pra mim não existe espécie mais poderosa, mais incrível do que o ser humano. Agora, então, eu vou te perguntar uma coisa, bem na linha do que eu geralmente faço aqui no meu programa, inclusive. O que te marcou tanto
que te deixou desse jeito como uma questão... Eu acho interessante, muito sério que eu vou falar. Sim. O que te marcou tanto na vida, se você puder compartilhar, que te deixou dessa maneira? Que te deixou tão, ao mesmo tempo que sabendo que existe a espiritualidade, mais crença no humano do que na própria força espiritual? O que eu vi foi que a espiritualidade mudou de endereço. De repente, Raul, o sagrado, ele não está mais acima de nós. Ele também não está fora e também não está dentro. Eu descobri que, de repente, essa é a heresia, né? Que a gente pode dizer aqui que o sagrado talvez ele esteja entre as pessoas agora. É como se o divino, aquilo que a gente reconhece como uma vivência divina, ela deixou de estar fora, acima ou dentro, mas ela passa a atravessar todo mundo. Mas quando você de forma sentiu incondicional. isso? Foi no roncador. E aí, quer falar do roncador? Eu acho que é inevitável. Se você não se importar. Chegou. Se você não quiser, Sim. quer deixar pra área só pra membros? Pode ser. A ideia boa, Legal, esse. hein? Aí, gente, é uma você formada- sacanagem, na Ela é verdade. formada em publicidade, Não. mas ele é marqueteiro. Não, mas é uma sacanagem. Não, é demais. A gente tá falando, é muita sacanagem. Tem um monte de gente assistindo. Fala do roncador. Não, Não, não é assim, justo. A gente pode aprofundar essa história na área de membros. Pronto, pode ser. Pronto, né? Ou eu vou fazer, cara, a última... Eu tenho um programa online que eu faço ao vivo. Acho que aqui alguns até participaram. Que vai ser o último que eu vou fazer. Eu, enfim, senti que eu não devo fazer mais. Depois do chamado, eu vou fazer uma última vez onde eu conto absolutamente tudo do roncador. Não, isso vai ser aqui, já era. Vai ser na área só... Dá uma pincelada os agora. membros podem Legal, participar. legal. Os membros podem. Eu convido os membros aqui do Claro, seu podcast a entrarem lá e participarem. Mas vamos lá. Enfim, a gente recebeu um chamado, né, pro roncador. O que é o roncador, desculpa? Desculpa. Excelente, né? Então vamos lá. A gente está falando, pessoas, de um lugar no Brasil, que fica no coração do Brasil, que é a região ali do Vale do Araguaia. Fica ali em Mato Grosso. É uma serra o roncador. E tem uma serra, né? Tem uma serra que cruza ali. Às vezes as pessoas acham que essa serra é só ali Barra do Garça, mas não. Ela tem Enorme. 900 quilômetros de extensão, vai até o Pará, atravessa o estado do Mato Grosso inteiro. E essa serra é uma serra que sempre teve muitas histórias relacionadas com espiritualidade, com contatos com ET, outros seres, enfim, tem de tudo essas histórias lá. Tem pontos no Brasil onde tudo isso é muito vivo. E a Serra do Roncador é um desses pontos. E ficou muito famosa, principalmente por conta da história do Coronel Fawcett, que é quem deu origem, né, ao Indiana Jones, né, as histórias do Indiana Jones. O Coronel Fawcett é um coronel inglês que também teve uma orientação de ir lá procurar uma civilização perdida, e ele fez essa viagem, ele, o médico e o filho, procurou por algumas vezes, veio no Brasil mais de uma vez, e aí numa última vez ele adentrou na Serra do Roncador, teve contato ali com várias etnias indígenas que tem naquela região e sumiu. Aí especula-se, será que ele encontrou a cidade perdida e entrou? Será que ele foi morto? Né? Será que não? Tem até uma história dos Vilas Boas, que numa determinada época acharam uma ossada lá e atribuíram ao coronel, mas depois os testes mostraram que não era. Enfim, então é um mistério e ficou muito famoso por isso, até porque toda a história do Indiana Jones depois, da busca das minas do rei Salomão, todas essas histórias, sabe? A busca do Eldorado. O Roncador seria esse espaço no coração do Brasil, onde se encontra o Eldorado, a cidade perdida, enfim, todas essas lendas relacionadas com isso. E, cara, a primeira vez que eu fui pro Roncador foi em 1996, com os amigos. Eu era adolescente, né? Não era maior de idade ainda. Eu falei assim, pessoal, vocês avisam meus pais que eu tô por aqui, não vou voltar mais não. Me apaixonei pelo lugar. Porque, cara, a energia daquele lugar realmente é diferente. E eu tenho um coração muito empreendedor. Então imagina você num lugar que naquela época era terra de ninguém. Talvez ainda seja um pouco, não sei. Talvez. Em alguns lugares. Mas, e que tem tudo por fazer, Raul. Assim, cara, é um lugar... Como um lugar virgem. Virgem. Cara, tem tudo pra fazer aqui. No meio do Brasil. Pra quem é empreendedor, vocês falam assim, nossa, vou começar, vamos lá, cara, vamos esquentar. E então me apaixonei por aquele lugar, eu voltei várias vezes pra aquela região, fiz várias amizades, até que em 2007, em dezembro de 2007, a gente se muda definitivamente pro Roncador. Passamos 5 anos lá, moramos de 2007 a 2012. E também foi um chamado. Vocês moraram lá? Moramos lá. E fizemos muitas coisas interessantes lá. A Andréa mudou para lá com a gente. Depois a Andréa pode falar quando ela vier aqui
né? Tá Tudo bom? aí. Bem-vindas, tudo bom? Muito bom. E a gente foi lá para fazer, realmente, executar aquilo que a gente entendia como um trabalho espiritual, como uma missão espiritual, encontrar um portal, né, vamos dizer assim, que desse acesso a determinados conhecimentos que nos ajudassem a criar, sabe essa história de sistema geográfico que eu falei? Sim. Relacionada com o sul de Minas? Sim. Fazer daquela região um berço artístico, cultural e científico, sabe? Interessante. A ideia foi essa. Então, vamos ali, né, começar empreender, a empreender e trabalhar com arte, com cultura, claro, com ciência. Sendo inspirado por um lado seres espirituais que lá vivem ou viviam. Sim. E aí, Raul, chegou um determinado momento, sim, que eu encontrei o portal, que eu entrei no portal e que eu descobri o seguinte, cara, para não entrar em muitos detalhes e deixar que o portal mais sagrado que existe é o que está entre as pessoas, é a humanidade. Então, imagina assim, cara, eu tive a maior experiência da minha vida, espiritualmente falando, onde eu esperava um negócio épico, né? Do eu sou o que sou, de estar de frente, né? Com o Criador e com aquelas coisas maravilhosas, e tudo bem, mas o que foi me mostrado é que aquilo lá não é a coisa mais incrível. Lá, tiraram literalmente o meu chão e falaram, meu irmão, a coisa mais incrível que existe é a humanidade. Uau! E e aí depois que eu passei por isso, né, eu falei, eu acho que eu pendurei a chuteira agora, né, não quero mais saber de espiritualidade nenhuma, paramos, Entendi. Só trabalhando, empreendendo, trabalhando, até que a nossa amiga Andréa, de tanto falar, né, então, Marcelo, você precisa compartilhar isso, as pessoas precisam saber disso, tá todo mundo buscando e ninguém sabe para onde tá indo, e essa questão que você fala faz muito sentido, tal. Enfim, ela foi uma grande força para a gente voltar para a espiritualidade, mas agora nessa posição humana, no que existe entre nós, e o chamado, ele é a materialização, ele é o lugar onde a gente vive isso, ele agora ele se consolida, né, também num ponto de maturidade, para ser o lugar onde essa experiência acontece de forma viva e a gente consegue, no entre nós, sendo uma espécie criadora que somos, criar novas realidades humanas. E você acredita que mesmo sem necessariamente ter a experiência que você teve, aliás, interessantíssimo, gostaria de perguntar várias coisas e faremos isso mais adiante, até para entender o que foi que você viu ali. Quero saber, mas você acredita que é possível, e quem sabe o chamado, o evento, como se é uma das melhores, se não a melhor maneira de entender isso sem que você especificamente tenha que ir até? Ah, sim, total, com certeza. Esse é o intuito, então. Sim, esse é o intuito. Assim, o que a gente poderia fazer? Claro que ir no Roncador não quer dizer que as pessoas vão passar por essa Pela mesma experiência, lógico. Mas, querendo ou não, elas podem estar pisando, que é um lugar sagrado, Chavante, né, inclusive, mas elas podem estar pisando, de repente vai ter como que chama o seu trabalho ali de viajar para os lugares? Do Jamie Outlander, a pedra? Não, igual a Terra do Bugio. Mundo afora. Mundo afora. Com certeza. Mais um lugar. Cadê? A Aline tá aí ainda? Tá por aí. Mundo afora, mais um episódio de Mundo afora. Tem um lugar muito sagrado ali pro povo Chavante, que é o lugar onde, né, eu vivenciei isso. Então, de repente, sim, pisar nesse solo pode ser uma maneira de trazer à tona essa experiência, enfim, cada um da sua forma, né? Mas o que a gente poderia fazer para poder criar um ambiente, um espaço para essa presença acontecer, para as pessoas redescobrirem o que é o sagrado humano, é o chamado. É o chamado. Então, isso meio que virou a nossa missão, vamos dizer assim, hoje, né? Compartilhar. Nosso propósito, assim, a gente vai compartilhar isso e vamos criar um espaço onde a gente consiga fazer com que as pessoas despertem novamente isso, né? Se redescubram nesse sentido. Cara, o humano não tem nada mais foda que o humano. É muito, muito bem dito, tá certo. Temos que nos valorizar e valorizar as relações humanas, que, aliás, com tanta... Nós estamos, obviamente, a comunicação em massa, ela existe há muito tempo, continua existindo, estamos aqui nisso, mas a gente tem que tomar um cuidado com a introspecção muito profunda,
esse túnel onde a gente não está absorvendo um conteúdo de aprendizagem ou de um conteúdo agregador, e sim algo muito superficial e raso, que nos desconecta de quem está aqui presencial junto conosco. Exato. Ou seja, vamos assistir a algo juntos. Eu acho que é importante, aliás, é interessante isso, porque o programa, a gente tem nas estatísticas, no índice, muita gente assiste pela televisão. Sim, que a legal. gente assiste. A gente assiste Então, pela TV. muita gente gosta de assistir pela televisão, então eu fico muito contente, porque esse é o intuito, para que possa ser algo compartilhado, não necessariamente... Claro que não tem problema nenhum assistir no próprio celular, Sim. mas isso vai de encontro com o que você está falando sobre a relação humana. A gente precisa ter mais esses encontros, Total. esse contato, o compartilhar, tirar dúvidas, falar o que sente, ou aprender a ouvir, refletir sobre, muito bom. Raul, eu tenho certeza, cara, que você teve momentos... Esse seu programa, cara, é um programa do Sagrado Humano. Eu tenho certeza que você teve momentos, numa conversa profunda com algum convidado seu, que alterou mais sua vida do que passar por qualquer experiência espiritual sem transcendental. dúvida. O tanto que eu me emociono no Não é? programa, quem Né? assiste sabe, E isso e é muda a legítimo, o vida. quanto me toca, sabe? Eu aprendo muita coisa. E só muda quando toca, não? Só Exato. muda quando toca. E porque eu me conecto muito com quem eu tô conversando. Sim. E justamente é a pessoa. Aham. Não é um vídeo frio. É, É algo que eu realmente me conecto com cada história. Independentemente se eu concordo ou discordo. Sim. E isso também é importante. Total. Por isso que o chamado, assim, apesar da gente falar tudo isso, cara, o humano é o que a gente tem em comum entre todos nós. Por isso que não importa o que você acredita, o que você vai trazer, qual é a prática. Gente, no chamado cabe tudo. Todos se encontram e uma coisa soma com a outra. É como se, né, a gente montasse um quebra-cabeça que não foi desenhado antes. Mas no Mas fim se ele encaixa. forma uma coisa incrível. Né? O chamado é mais ou menos isso. Muito cara. bom. É muito legal. Bom, pra gente passar adiante para os próximos convidados, a próxima dupla de convidados que entrará aqui, sim. antes eu quero saber dos livros. Ah, muito legal, Raul. Olha só, o chamado vai ser o momento de fazer o lançamento de 2 livros. Eu vou falar do menos importante primeiro, que é o meu, que é rapidinho. isso? Jamais se deprecie. Exato. Nunca Imagina, faça é isso. Não, mas aqui Espiritualidade ou não, isso aí já não pode. É Não Aqui incrível. pode. perto do livro da Fabiola, Ele eu vou te falar. colocou tudo isso. E aí falou o menos Aqui. importante. É. Ambos são igualmente importantes Tá bom. porque são seus. Então tem um livro que a gente vai lançar lá, que esse daqui é o segundo livro que eu escrevo, mas chama Ontogênese, que é um livro onde, de uma maneira bem didática, eu coloco tudo isso que a gente está falando aqui. Ou seja, o que é essa nova visão do humano, ontos é ser, existência, gênese é como... Então, essa ideia, né? Como que se criam novos mundos, né? A partir do momento que eu descobri que a humanidade é uma espécie criadora por excelência, eu passei a investigar como que então novos mundos podem ser criados, como que novas realidades são criadas na interação entre as pessoas. Legal. Usando exemplos concretos, o dinheiro é uma realidade criada, né? Um país é uma realidade criada, né? A reputação é uma realidade criada que tem efeitos físicos, materiais, né? Tem várias coisas relacionadas, mas não é só isso que a gente cria. Claro. Então é um livro onde eu dou toda a didática de como isso aí funciona, o que está por dentro, eu analiso diferentes ontologias de primeiro até o 5º grau, ou seja, eu passo por aquela maneira de enxergar a realidade a partir de algo fora, onde o humano é só ele é um sujeito passivo no meio da história, né? Uma ontologia de 2º grau é quando ele passa a descobrir que dentro dele está tudo e o fora é um reflexo do dentro. Uma ontologia de 3º grau já parte de um sistema complexo, de um ecossistema, de uma ecologia de ecossistemas, vamos dizer assim, onde tudo funciona, né, de forma interligada, essa visão mais plural, né, mais sistêmica da relação do humano com a vida. E a ontologia de 4º grau, que é o que eu trato aqui, é o cosmos social. Ou seja, é reconhecer aquilo que o humano cria, esse mundo invisível, Certo. como algo real, com implicações reais, entender como que é a dinâmica de como esses mundos se tornam habitáveis. Humanizando, né? Exato. Então o livro trata disso, vamos lançar lá, quem quiser, quem for no chamado, adquirir o ingresso da primeira fileira, ganha o Posso livro. É seu, presente, claro, para vocês, Obrigado. total. Ó, nem foi lançado e eu É o tenho. primeiro É o livro. primeiro. É o primeiro, É o primeiro? É o primeiro que Poxa, estamos dando. obrigado. É. Aliás, aqui você sabe, né, que eu ganho o livro e eu chego antes de eu chegar em casa, ela me liga, eu tô no carro,
A Aline, ela falou assim, cadê o meu livro? Muito bom. Ela assiste o programa, ela fala, Excelente. cadê o meu livro? Eu falo, assim, é meu livro. Ela falou, precisa começar a falar para os seus convidados, para eles começarem a direcionar a dedicatória para mim. Pessoa certa. Boa. Bonita, nossa, que delícia essa capa, né? É Nossa, legal, é. Tem- muito bem feito. Tem que autografar. Ontogênese, sim, por favor. Ontogênese, claro. E para Raul, por E favor. Aline. Não, E a deixa ela verdadeira- ganhar, ela vai lá comprar o E dela a no verdadeira dia. dona. Ela vai comprar o dela no dia. Bom, vai Olha, estar lá no dia perguntas vendendo. negativas. Sim. Eu E quero- o outro livro que também vai estar lá sendo lançado pela FA, ela vai fazer Deu pra uma... ver? Peraí, só um minutinho. Todo mundo tá vendo aqui? Nítido. Vai lá, é lá no dia que vai poder comprar primeiro, é só lá. Exato. Depois vai ter Total. disponível em outro lugar. Sim. Tá, então, ó, lá no dia do evento. Deixa Isso eu aí. deixar aqui. Boa, Raul. E aí a Fabíola também, o primeiro livro dela... Ó, que legal. Isso daqui é humanidade Obra-prima. pura. Isso aqui é humanidade pura. Também pra vocês, aí você É conta. uma genuína Ó, vivência também muito humana. boa. Eu gosto de capa boa, assim, é legal. Como é que é? Então me diga, tanto de mim. Pela editora O Chamado, hein, gente? Ah, é? É isso aí. Oh, que legal. A Vocês gente têm uma editora. acabou de lançar essa editora com o Olha, nosso selo. É parabéns, isso aí. muito bom. Então, olha, e gostei, hein, O Chamado, editora. O Chamado. Quem sabe se eu escrever um livro, eu vou pedir pra editora, vou com conversar com a editora O certeza. Chamado. Algumas pessoas me falam pra eu começar a escrever. Conte-me sobre o Tanto de Mim, Fabiola Marinelli. Ele surge de uma vivência humana, que é a partida da minha filha de casa, mais velha. Uhum. E a partir disso, de maneira lírica, sensível, sensorial, eu trato dessa trajetória de dor. É trágico, mas é humano. Eu brinco com a Fá, eu falo assim, como que surgiu o seu livro, Fá? Aí eu falo, seu livro surgiu do desespero. Da filha se mudando pra Paris e... Só que assim, cara, às vezes você... Acho que eu vou falar, porque eu já li algumas vezes o seu livro. Às vezes a gente tende a achar que é um livro mais que fala de maternidade, sabe? Desse momento que a mãe, né, que a mãe precisa se transformar porque tá deixando alguém do ninho ali sair e tal. Um deslocamento de identidade, né? A Total. mãe deixa de ser a mãe da menina para ser a mãe de uma mulher que vai viver sua própria história no mundo. E isso precisa ser transformado e mudado. Por quê? Porque tocou de alguma maneira, você tem que mudar. Você é obrigado a mudar, né? E eu tô folhando aqui pelo livro e eu gosto muito de livros desse estilo. Eu vou mostrar, posso? Pode. Também vai estar disponível lá no dia 29. Sim. Tem uma ilustração e aí são os capítulos relativamente curtos, só que vários, muito organizado. Isso pra minha leitura é muito bom. Boa. Que você consegue... E assim, eu tô vendo os tópicos aqui, bem interessantes, hein, meu amor? Ali, pensando no Pó de Manhã que você criou uma vez, mas assim, juntando com o Papo de Maria até. Então, e juntando até com a questão da espiritualidade, tudo. Sim. Contradição, o lugar que vai ficar vazio e uma dose de ânimo por 3 dias. Ó. Só esses 3 aqui que eu folhei e vi. Parabéns. Obrigada. Ainda não li, obviamente, mas o que vejo, acho que é muito, muito importante. Se eu te assim. disser que eu me emociono cada vez que eu leio o que eu escrevi, Eu imagino. é verdade. Eu imagino. É profundo, serve para todo tipo de pessoa, Raul. Porque no fim, o livro da Fá, ela fala de atravessar a noite escura da alma. O Vale da Alma. Falando de alma. Ou seja, esse momento em que você precisa... Ela falou de deslocamento de identidade. A Fabiola é muito elegante, profunda, mas é esse momento que a gente precisa se tornar uma nova pessoa, cara. Porque a configuração mudou, sabe assim? A vida mudou. Nossa, mas olha, de verdade, tô encantado com os tópicos. Ó, bom. o horizonte dentro de mim, selvagem e sagrada, o Vale da Alma, realmente... É poesia olha, pura. arrepiou aqui, viu? Poesia o horizonte pura. dentro de mim. Pode Dedicatória. Olha, É poesia pura com uma profundidade que você não Muito. acha por aí, cara. muito interessante mesmo. Que bom. Agora, a última pergunta, antes da gente... No chamado vai ter uma vivência com o livro, que a Fabiola vai fazer lá. E aí, conta. Ela vai estar lá. Vou Ó, dá pra fazer ver? a O pessoal tá leitura de um dos capítulos. E vai ser vai? uma leitura vivencial ali, imersiva. Então vai ser legal. Qual capítulo, já sabe? Não, segredo. É o chamado ou é o segredo? Surpresa. Muito bom. Olha, parabéns. Obrigada. Muito bom ter vocês aqui. É uma honra fazer parte A honra desse é projeto. Sim, gratidão. Porque hoje é uma prévia para quem está assistindo, para que tenha a oportunidade de ouvir aos participantes, aos convidados que estarão presencial
presencialmente no dia 29 de março, que está chegando, aliás, conversar com os idealizadores do evento, para que vocês possam explicar da onde vem, e foi perfeita a explicação, de onde vem essa história, o que é o chamado, por que essas pessoas estarão lá e convidando cada um de vocês que está assistindo. Aliás, o lugar é restrito até 200 pessoas, 300 pessoas? 200 no máximo. 200 pessoas. Então, assim, lota rápido. Uhum. Tá aí. Então, já acesso aqui o QR Code para vocês entrarem em contato, ou entre em contato diretamente também pelo Instagram, O Chamado. É O Chamado o Instagram? O Chamado BR. O Chamado BR. Tem o site, né? Quiser ir O direto site lá. também, como é que é? www.ochamado.site. Site. Site. Essas novidades aí é muito legal. Antes da gente passar, Sim. por favor, as damas primeiro. Para essa câmera daqui da esquerda, suas considerações finais desse episódio. Se quiserem sentir, se emocionar e vivenciar algo único, vão ao chamado, gente. Marcelo? Sim, obrigado, Raul. Bom, obrigado pelo espaço, pela parceria. Eu me sinto honrado demais. Enfim, a energia de vocês é uma coisa que acolhe. Gratidão demais, cara. E conte conosco para o que vocês precisarem. Com certeza. São pessoas muito legais mesmo, viu? Incríveis. E... bom, sobre o chamado, gente. A gente, há milênios, tem a ideia de que o sagrado é alguma coisa que estava acima de nós. E, de repente, a gente tem a oportunidade de talvez reencontrar esse sagrado, não acima e nem só dentro, mas entre nós, que é um reencontro com o sagrado humano. Então, esse evento é um evento onde você vai sentir essa presença, vai vivenciar esse reencontro e vai ter a oportunidade de, junto com os outros que estão ali, criar novas realidades. Então venham para o chamado. Muito bem, muito bem. Muito obrigado mais uma vez. Bom, hoje o programa é super especial. Todo programa é especial, hoje é super especial. E temos mais convidados, continua aqui. A gente não vai pausar, a gente vai direto. Eu vou só pedir a licença, então, para Claro. Marcelo Grato. e Fabiola, por gentileza.